Isso mesmo, começando agora mais um Saúde Cidade nessa quinta-feira. Além da 100.1 no rádio, você pode acompanhar o programa a partir de agora também nas redes sociais no @Rádio Cidade JF e também no @Hospital Evandro Ribeiro. Estamos ao vivo também no canal de YouTube da Rádio Cidade. Para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta, já salva o nosso novo WhatsApp da Rádio Cidade 329-9831-1001. Hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Igor Reis, cirurgião de joelho, e o assunto é esse: artrose e prótese do joelho. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha. Bom dia, Homero. Bom dia, telespectador. Obrigado por estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Imagina, doutor, a gente que agradece a sua participação para um assunto muito importante, joelho, né? Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é a artrose no joelho e por que geralmente ela acontece. A artrose no joelho ela é uma doença da articulação, né? E ela pode ter duas origens principais. Ela pode ser uma doença própria da articulação ou uma doença causada em consequência de alguma outra patologia. Quando é uma doença da própria articulação, a gente fala dos fatores de risco, né? São coisas que o paciente pode ter que aumentam a chance de desenvolver essa doença. Os fatores de risco principais são estar acima do peso, e aí os trabalhos científicos falam mais de sobrepeso ou obesidade, alguma alteração de angulação da perna, que é o que a gente chama de varo ou valgo, que é o famoso cambotinha, né? Às vezes um indivíduo que tem um estresse repetitivo na articulação, e aí isso envolve atividade de trabalho, atividade esportiva em excesso com impacto. Além disso, existem os fatores genéticos. Se o paciente na família tem algum histórico, às vezes o pai, a mãe, a avô, todo mundo tem histórico de já ter feito uma prótese de joelho, por exemplo, dentre outros fatores. E um fator que não é modificável é a questão da idade, né? Com o decorrer da vida e o uso da articulação, é natural que o joelho sofra esse processo de desgaste. Então, com o tempo, é uma doença que pode aparecer principalmente após os 50 anos. Isso que eu ia perguntar, doutor, que a artrose geralmente está ligada à idade, mas ela chega a acometer também pessoas mais novas, por exemplo? Pode acontecer em pessoas jovens, é muito mais raro, tá? Mas principalmente os pacientes que têm algum problema que leva ao desgaste, né? E aí que entra naquela origem da doença que eu disse, assim, às vezes o paciente tem uma patologia que causa a artrose. E aí essas doenças que podem causar a artrose do joelho são variadas. Por exemplo, um paciente que teve uma lesão prévia do joelho, lesão ligamentar, o famoso ligamento cruzado anterior, uma lesão de menisco, que é um amortecedor importante do joelho, e aí a falta dessas estruturas gera um desbalanço na articulação que pode evoluir com a artrose. Pacientes com artrite reumatoide ou artrites inflamatórias, o famoso reumatismo, né? Por quê? Porque a inflamação crônica da articulação leva à degeneração da cartilagem, um trauma prévio com fratura. Então, assim, pacientes jovens que têm essas patologias ou esses traumas antigos, né, podem desenvolver uma artrose precoce antes dos 50, mas é mais incomum. Perfeito. E quais são os principais sintomas? O que a pessoa geralmente sente, doutor, quando tá alguma coisa errada ali no joelho? A artrose ela é uma doença silenciosa. Às vezes o paciente chega com um relato assim: doutor, semana passada começou uma dorzinha aqui, depois que eu desci uma escada, tenho certeza que foi aquela escada. Mas ela não é bem assim. É uma doença de anos de evolução. Só que o joelho ele consegue tolerar certo grau de desgaste sem apresentar o sintoma de dor, né? Então é uma doença que vem evoluindo com o desgaste, às vezes a gente não percebe. De vez em quando o joelho começa a inchar um pouquinho ou não, se forçar muito. Com o tempo começa uma dor leve, que é uma dor que a gente chama de insidiosa. Ela começa numa intensidade pequena e vai aumentando com o tempo. O paciente ele pode ter períodos de agudização, que a gente fala, que são os períodos de crise da artrose. Às vezes, um dia foi fazer uma mudança, subiu muito, desceu a escada, carregou peso, aí o joelho inflama, incha, dói, incomoda. E aí ele oscila ao longo do tempo, às vezes está bom, às vezes está ruim, às vezes é um joelho, às vezes é outro, né? Então é uma doença assim, que ao longo do tempo ela varia muito. Mas à medida que a artrose evolui de gravidade, e aí isso a gente acompanha por meio de radiografias, né? A dor começa a se tornar cada vez mais presente na vida do paciente,
é uma dor que muitas vezes se torna constante nos estágios mais avançados, e junto à dor vem um aumento de volume, um inchaço, às vezes uma deformidade, o joelho vai ficando cada vez mais arqueado. Então, é uma doença recheada de sinais e sintomas, mas o sintoma que é mais relatado e o que mais incapacita o paciente é a dor, porque é o que atrapalha a qualidade de vida. Exatamente. E qual que seria, doutor, assim, um dos principais motivos que levam uma pessoa, né, que já sente essa dor, para um especialista? Porque tem gente que só vai deixando, né? Vai colocando gelo, vai dando um jeitinho ali, e aí quando chega lá, tá daquele jeito o joelho. Assim, graças a Deus, a maioria das dores que a gente sente, elas passam naturalmente e não voltam mais, né? E aí muitos pacientes com isso, às vezes deixam de procurar um profissional e tratar o problema precocemente, né, no início. Então a gente tem vários perfis de pacientes. Tem os pacientes que começam a sentir dor e já procuram, que é o que a gente recomenda, né? E tem os pacientes que sentem a dor por muito e muito tempo, às vezes 2, 3 anos, e aí depois procuram. Né? Mas geralmente o que leva a procurar o médico é a dor que não está passando. Aí realmente incomoda, né? E no caso do inchaço, significa que já está num estágio mais avançado, doutor? Como que é? O inchaço do joelho não é significado de gravidade, tá? Não tem relação direta com o grau da artrose. Ela pode acontecer numa artrose muito leve ou numa artrose muito avançada, mas é uma coisa que às vezes incomoda. Tem paciente que não incomoda tanto com a dor, mas ele incomoda com a aparência do joelho de maior volume. Mas é um sintoma, um sinal bem presente, sim. Perfeito. E como que funciona o tratamento da artrose no joelho? Tá, então, após o paciente procurar o profissional especializado, né, em cirurgia do joelho, e a gente estratificando o grau da doença, a gente fala que a artrose ela vai de grau 1 a grau 5, assim, de forma mais simplista. Perfeito. E isso a gente vê pelo raio-x. Dependendo do grau da artrose, existe um tratamento mais adequado. As artroses mais leves, a gente trata de forma conservadora. O que é isso? Sem uma intervenção invasiva cirúrgica, né? E o tratamento conservador, ele tem alguns pilares principais. Perda de peso e atividade física de fortalecimento. A perda de peso para reduzir a sobrecarga. E a atividade física de fortalecimento para que a musculatura absorva o impacto das atividades do dia a dia e auxilie na estabilização da articulação. Ótimo. Com esses dois pilares bem estabelecidos, a gente consegue fazer uma caminhada rumo à melhora. E aí existem outras coisas que são adjuvantes, né? Existem as infiltrações de joelho, que é quando a gente injeta um medicamento dentro da articulação. Pode ser corticoide, pode ser o famoso ácido hialurônico. Existem alguns medicamentos que a gente chama de condroprotetores, que são suplementos de cartilagem, colágeno, que auxiliam na melhora da dor, mas nenhum tratamento reverte a artrose. E aí tem um mito que está circulando muito nas redes sociais, que tem uma mensagem que aparece muito, falando assim, o gel que regenera a cartilagem, o gel que regenera e reverte a artrose. Foi inventado na Alemanha, essa mensagem de tempos em tempos ela aparece. E isso não existe nada ainda hoje na medicina que reverta o processo. A gente tem as formas de tratamento que auxiliam na melhora da dor e aí com isso melhora da qualidade de vida. Mas a artrose ela continua evoluindo aos pouquinhos. E aí um dia pode ser que a gente chegue no tratamento cirúrgico. Que aí entra a prótese, é desse jeito, doutor? Exatamente. A artrose ela tem o tratamento por meio da prótese de joelho, se é uma artrose já muito avançada, e tem outros tratamentos, por exemplo, osteotomia, para a gente corrigir o alinhamento, mas o tratamento definitivo final é a prótese de joelho. E aí, quando que ela passa, então, a realmente ser indicada? Quando já foi tentado de tudo e não deu certo, doutor? Basicamente isso. Quando é uma artrose muito avançada, o paciente com grande deformidade, e o tratamento conservador também já foi tentado e não funcionou, geralmente tenta por 3 a 6 meses, e não tem resposta, aí a gente começa a conversar sobre a cirurgia. Mas a cirurgia ela é uma construção, a gente conversa com o paciente, orienta, quem escolhe o momento é o paciente, ele que tem que estar pronto para o tratamento cirúrgico. Perfeito. E como que funciona a cirurgia? Como que é esse momento aí, geralmente, que o paciente escolhe, doutor? Quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu quero operar, quero fazer a prótese. A cirurgia é o seguinte, ela é uma cirurgia de grande porte, a gente faz um corte assim na frente do joelho, e aí a gente vai entrar dentro da articulação
basicamente lapidar a superfície articular que está desgastada, e aí a gente troca essa superfície por uma superfície nova, que é a da prótese. Essa superfície ela é metálica, né? E aí entre as partes metálicas tem um pequeno amortecedor de plástico que permite o paciente dobrar, esticar o joelho e andar sem dor. E para a prótese funcionar bem, a gente também realinha o membro. Então, às vezes está arqueado, ele fica reto novamente. Que bacana. Né? E aí, como que é esse processo de recuperação? A pessoa precisa ficar completamente em repouso? Tem algum tempo para isso, doutor? Muito pelo contrário. Às vezes o paciente pergunta, ô doutor, vou ter que ficar deitado 6 meses? E não. É ao contrário. A prótese, eu falo para os pacientes, é uma cirurgia que não tem resguardo. Que legal. O paciente opera, no dia seguinte tem que estar de pé andando. Anda com andador para auxílio e prevenir queda. Esse andador fica em torno de 3 a 4 semanas. As 3 primeiras semanas são de muita dor, e é importante o paciente saber disso, porque senão ele acha em casa que está tudo errado. Não, a prótese soltou, sim, a prótese quebrou, e não. Dói bastante mesmo com os medicamentos, mas depois de 3 semanas a coisa começa a ficar mais tranquila. E como tem que andar no dia seguinte e já começar a fisioterapia assim que sai do hospital, a gente precisa de mobilidade mesmo com os pontos, para evitar que o joelho fique rígido. E esse acompanhamento ele é muito próximo, para prevenir alguma complicação. Com 3 meses, geralmente, o paciente já está quase sem dor, e com 6 meses vem a sensação que a gente chama de esquecer o joelho, que é a sensação do joelho mais natural. Bacana. Então, é uma recuperação longa, mas ela é bem dinâmica, opera, já anda, já movimenta. E é interessante fazer esse processo, né, ciente, como você mesmo disse, de que vai doer, de que vai ter ali um incômodo, mas com fisioterapia, ela é sempre indicada, doutor? Sempre. A fisioterapia ela é essencial no processo de recuperação pós-operatório. Eu sempre explico para os pacientes que a cirurgia é como se fosse metade do caminho. A outra metade é o paciente e o fisioterapeuta trabalhando juntos. Porque sem mobilidade, sem ganho de musculatura, a gente não tem marcha, não consegue andar. Então a prótese ela é um meio para que o paciente possa recuperar a independência dele e a qualidade de vida. Mas é por meio da reabilitação também que ele consegue isso. Quando a gente fala, doutor, de prótese, tem muita gente que logo já pensa, né? A rejeição. Tem algum risco disso acontecer, do corpo rejeitar a prótese do joelho? Essa é uma pergunta muito frequente. Quando os pacientes falam de rejeição, eu tive um parente que a prótese rejeitou, um tio que a prótese rejeitou. Na verdade, a gente está falando de infecção, que é uma complicação possível da prótese. Ela é rara, acontece em torno de 1 a 2% dos pacientes, né? É uma complicação que a gente precisa tratar de forma precoce para evitar desfechos desfavoráveis, mas não é a rejeição, na verdade é uma infecção, é quando uma bactéria entra e contamina a prótese, tá? A gente faz de tudo para prevenir isso, mas em medicina nada é 100%, né? Não é uma ciência exata. E no caso de validade, a prótese tem uma validade, tem que ser trocada daqui a algum tempo? Existe isso? Assim, existe, na verdade, a durabilidade. Não é uma validade assim, vale até 10 de abril de 2030. E essa durabilidade, ela depende de alguns parâmetros. No início da história da prótese, né, no século passado, eram próteses mais rudimentares, com ligas metálicas mais rudimentares, plásticos mais rudimentares para amortecimento. E aí, no início, durava em torno de 5 a 10 anos. Durava entre aspas, né? Com a modernização dos materiais ortopédicos, hoje a gente tem próteses de 4ª geração, próteses importadas modernas. E essas próteses, elas têm uma maior durabilidade, de 20 a 30 anos. Só que isso não é um número fechado e exato. Depende do tanto que o paciente usa a prótese, depende da carga que ele coloca nela, então isso inclui a atividade no dia a dia e o peso do corpo, né? E depende também da técnica cirúrgica. Quanto mais precisa, maior a chance da prótese durar mais tempo. Então ela pode durar muito mais que 20, 30 anos, ou pode durar menos se o paciente usar demais, aplicar muita carga. Enfim, tem vários fatores que implicam nisso. Tem que usar do jeito certo. Isso. Perfeito. E aí, no caso, doutor, né, a pessoa fez lá, se recuperou, tem alguma atividade, tem algum exercício que ela não pode fazer usando a prótese? Ela tem que mudar alguma coisa no estilo de vida dela depois da prótese já lá colocada? Isso é uma das coisas que a gente utiliza como parâmetro, inclusive, para indicar a cirurgia. A prótese, ela é como ela tem essa questão da durabilidade, a gente precisa
que o paciente ele mantenha um pouco o controle sobre o impacto na articulação, né? Então, atividades de muito impacto, por exemplo, jogar futebol, jogar tênis, corrida, a gente recomenda que não faça. O paciente pode fazer e consegue, mas ele tem que entender que a prótese vai sofrer com isso. Sim. E aí ela pode acabar a duração antes do tempo. Então, exercícios mais tranquilos. Isso, tem que fazer atividade física na academia, pode fazer uma caminhada, né? Mas atividades com muito impacto a gente recomenda que seja com moderação. Ótimo. Doutor, perguntas que chegaram no WhatsApp da Rádio Cidade. Tá. Artrose acomete pacientes mais jovens, tipo 30, 40 anos. A gente chegou a falar de idade aqui, mas e pessoas mais novas, assim, acontece? Acontece. Por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram lesão do menisco, que é um amortecedor do joelho, com 15, 20 anos. Olha. Às vezes negligenciou a lesão, continuou jogando futebol, o menisco saiu do lugar, terminou de triturar o menisco ali dentro do joelho. Chega ali com 30 anos, e aí chega agora para mim já com um desgaste bem avançado, sabe? E aí isso diminui um pouco o que a gente consegue fazer em termos de tratamento conservador. Alguns chegam com artrose avançada, então existe sim a possibilidade. Perfeito. Outra pergunta. Eu tive um problema há alguns anos atrás nos 2 joelhos. Tendinite patelar devido ao sobrepeso. Precisei emagrecer e fazer atividade física. Isso poderia ter evoluído para artrose? Não, a tendinite patelar ela não tem relação com a artrose. Ela é uma inflamação de tendão. Ela acontece geralmente por sobrecarga mesmo. E aí sim, a sobrecarga que esse paciente tem, ela é um fator de risco para artrose, mas não a tendinite em si. Ótimo. E para a gente fechar o Saúde Cidade de hoje, doutor, tem como prevenir artrose no joelho? Tem sim. É importante a gente alterar os fatores modificáveis, né? Então, manter o peso sob controle, fazer uma atividade física regular de fortalecimento e estar atento aos fatores intrínsecos. Por exemplo, minha família tem histórico de artrose, então começou a sentir dor, procura uma assistência mais precoce. Teve uma lesão do joelho, não negligencie, procure um médico especialista em cirurgia do joelho para que essa lesão seja adequadamente tratada e aí sim reduzir o risco lá na frente do problema. Perfeito. Vai acompanhando essa dor, Isso. né, doutor? E tratando para ter boa qualidade de vida. Perfeito. Fechamos o Saúde Cidade de hoje. Doutor Igor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Aninha. Obrigado, Homero. A gente que agradece, doutor. Saúde Cidade volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.